Muito bem, mais um episódio do Full Gas Podcast, dessa vez Gabriel Carvalho que dá o início aos trabalhos aqui, mas como sempre, Gabriel Lima está junto virtualmente. Gabriel Lima, tudo bem? Tudo certo, Gabo. Estamos aqui para comentar o primeiro e, quem sabe, único Grande Prêmio da Estíria na história. E que Grande Prêmio da Estíria, hein? Histórico, ele é histórico porque ele pode ser o único, e ele é histórico pelo que aconteceu, né? Afinal de contas, Miguel Oliveira venceu pela primeira vez, primeira vitória de um português na MotoGP, primeira vitória da Tech 3 na MotoGP. Impressionante. Gabriel, a gente pode passar pelo resultado da prova rapidinho aqui? Vamos lá, corrida 900 na MotoGP, hein, Gabo? Também outra Verdade, coisa histórica. Corrida 900, teve mais um ponto histórico. Então, Miguel Oliveira venceu a corrida. A gente vai falar como foi essa vitória, claro. Jack Miller foi o segundo, Pol Espargaró foi o terceiro, o Juan Mir foi o quarto, André Dovizioso o quinto, Alex Rins o sexto, Takaki Nakagami o sétimo, Brad Binder o oitavo, Valentino Rossi o nono e Iker Lecuona foi o décimo. Vou passar aqui até a zona de pontuação, vai. 11º Danilo Petrucci, 12º Alex Espargaró, 13º Fábio Quartararo, 14º Johan Zarco e o 15º Franco Morbidelli, Gabriel. Nenhuma Repsol Honda, hein? Nenhuma Repsol Honda. Passar pela classificação do campeonato, o Fábio Quartararo, apesar do desempenho muito abaixo do esperado nesse domingo, né, de corrida do Grande Prêmio da Estíria, continua na liderança do campeonato com 70 pontos, André Dovizioso o segundo com 67 pontos, Jack Miller o terceiro com 56, Brad Binder o quarto com 49, Maverick Vinales o quinto com 48 pontos. Gabriel Lima, que corrida. Que prova, né? Foi uma corrida que, mais uma vez, né, como a gente viu desde o Grande Prêmio da República Tcheca, uma corrida que não teve hierarquia, né? Foi uma anarquia, no caso. Mais uma vez, acontece que a gente não tem mais um conjunto de forças, né, na MotoGP. Antes você esperava o Dovizioso, a Ducati melhor numa pista, o Marques melhor em outra, a Yamaha. Tudo bem, não andou bem nesse final de semana, como não era esperado, mas a gente não esperava que a gente uma disputa, né, entre Juan Mir, Takaki Nakagami, Pol Espargaró, o próprio Miguel Oliveira, o Jack Miller como o único expoente da Ducati, né, o único piloto a fazer frente nessa corrida, né, o Dovizioso andou mal. Realmente foi muito impressionante, principalmente na segunda metade depois do acidente do Vinhares, né, depois da bandeira vermelha. A corrida, ela realmente era uma corrida para qualquer um ali daquele top 5, né, e no final acabou que o Miller, o Pol Espargaró deu uma erradinha na curva 3, o Miller passou, depois o Miller errou, o Pol Espargaró, impressionante como a KTM saía bem ali daquelas curvas 7 e 8 do Red Bull Ring, conseguiu fazer a ultrapassagem, tomou o X, o Miller tentou o block pass e que deu errado, né, jogou o Espargaró para fora, ele também saiu fora e o Oliveira fez a curva certinha e assumiu a liderança no momento que importa, né, que é a reta final, né, a linha de chegada ali, e conseguiu aí, deu essa primeira vitória aí para Tech 3 que tá na MotoGP desde 2001, usou motos da Yamaha de 2001 até 2018 e nunca tinha vencido uma corrida, né? Quando a Tech 3 foi para KTM, eu jamais imaginaria que a Tech 3 venceria uma corrida como KTM, principalmente no segundo ano, né? Impressionante. A última vitória da Tech 3, Gabo, foi em 2000 de 250. Aquela decisão de campeonato, não sei se você já viu, entre o Olivier Jacques e o Shinya Nakano, que o Jacques tomou a posição, até é engraçado, né, porque o Oliveira tomou na reta final o primeiro lugar para a vitória, o Jacques tomou do Nakano em Phillip Island, né, a vitória e o campeonato, né, quem venceria o piloto que vencesse aquela corrida ia ser o campeão das 250 em 2000, e o Nakano e o Jacques passou o Nakano no finalzinho, passou uma roda na frente do Nakano e conseguiu aquela vitória e aquele mundial, né, e a Tech 3 subiu com os dois para a MotoGP no ano seguinte, mas foi uma grande prova, uma corrida muito interessante, uma pena para o Mir, né, Mir vinha muito bem no início, mas enfim, uma prova que teve aí todos os ingredientes de uma grande corrida, uma corrida que a gente vai falar por muito tempo. Eu não sei qual foi a sua reação ali na última curva, mas eu só falei uau, saiu um uau
porque a disputa já vinha sendo muito boa, né, entre o Paul Espargaró e o Jack Miller, e de repente na última curva surgiu o Oliveira. Eu até na última volta, vendo ali a ultrapassagem do Miller, falei, pô, ele atacou na hora certa, ele vai sofrer, porque a gente já tinha visto isso nas voltas anteriores, ele vai sofrer no trecho final, no setor final ali, né, no final do terceiro setor e último setor. E eu falei, bom, aí vamos ver o que vai acontecer na última curva, né. E na hora que o Paul passou o Miller na penúltima curva, né, e espalhou um pouquinho, eu falei, bom, o Miller vai jogar por dentro. Só que nessa disputa deles, o Oliveira chegou muito rápido e conseguiu aproveitar a situação. E aí eu falei, uau, não sei você, qual foi a sua reação na hora que você viu esse instante da prova? A minha reação no início da volta foi de espanto, porque o Jack Miller normalmente não é um cara muito calculista, né? E ele ter guardado uma carta na manga para a última volta me surpreendeu, para ser sincero. E aí a gente viu como a KTM acho que tá melhor, né, pelo menos na minha impressão, de curvas do que a Ducati, né, principalmente como na aceleração, num trecho sinuoso, que é aquele entre as curvas 7 e 8, né, Paul Espargaró conseguiu ganhar tempo do Jack Miller. Todo o tempo que o Miller ganhou na aceleração, nas retas, no início da volta, ele recuperou ali. Ele também ainda tinha esse gásinho, e acabou que os caras se passaram 3 vezes durante a volta, o Oliveira conseguiu chegar, passou ali naquele final. Minha reação no final foi de surpresa, foi de espanto, assim, na hora que eu vi o Oliveira passando, né, até como o Miller falou na coletiva, né, passando do lado dele a toda a velocidade, e foi minha reação, eu falei, nossa, que isso, né, essa eu não tava vendo, e impressionante, cara, muito legal o Oliveira vencendo, piloto que, assim como o Binder, né, subiu por todas as equipes da KTM, e também chega aí a sua vitória, né, 2 corridas após o Binder, e que lugar melhor para conseguir a vitória que na casa da Red Bull e na casa da KTM. Então os caras não devem só ao Binder aquela vitória maiúscula, né, em Brno, mas também agora essa do Oliveira. Pena que não tinha gente, né, lá, não tinha gente na arquibancada da KTM, não tinha, porque senão seria um negócio muito maior, seria o Oliveira ter explodido, né, o Red Bull Ring, se tivéssemos fãs lá, mas mesmo assim foi uma vitória muito legal. E você mencionou o Mir, né, realmente, né, ele teve muito, ele foi o mais prejudicado, né, com essa questão da bandeira vermelha, né, que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar, porque ele não tinha pneu novo para colocar, e aí ele foi ficando para trás, ainda conseguiu, né, salvar, né, o 4º lugar, mas foi o grande prejudicado, porque estava tendo ritmo para dominar a prova, né, e parecia que ia até o fim e não seria incomodado. O que me surpreendeu até, de certa forma, te surpreendeu ver a Suzuki andando daquele jeito numa pista como o Red Bull Ring? Surpreendeu? Olha, me surpreendeu na semana passada. Essa semana não me surpreendeu, não. Na semana passada, o Rins teria disputado a vitória se ele não caísse, né? Ele, logo que assumiu a liderança, caiu na frente do Dovizioso. E o Mir, Gabo, a gente tem que lembrar que o Mir, ele é muito bom na Áustria. A primeira vitória da carreira do Mir no Mundial foi de Moto3 na Áustria em 2016. Ele venceu também em 2017, que foi o ano que ele foi campeão mundial de Moto3, e na semana passada conseguiu também o primeiro pódio dele na Áustria, na MotoGP. Então eu esperava já a Suzuki e o Mir um pouquinho mais fortes nesse final de semana, né? O Mir, inclusive, até ofuscou o Rins, né? O Rins, a gente, na corrida, ele não conseguiu ali ter o mesmo ritmo do Mir. Então, o que surpreende, no caso, é o Red Bull Ring, uma pista que tem reta e freada forte, uma moto como a Suzuki andar na frente, né? Uma moto que gosta mais pela natureza do projeto, pela natureza do motor, 4 cilindros em linha, prefere velocidade de curva a velocidade de reta, né? Isso é o que mais surpreende, mas pelo que eles tinham andado na semana passada, pelo que eles andaram no setor 3 e 4 durante os treinos, não me surpreendeu o Mir abrir essa vantagem de 2,5 segundos. Achei que a Ducati estaria mais forte, isso que me surpreendeu negativamente, né? Também achei. O Miller, no começo, ele tinha um ritmo ali junto do Mir, junto do Nakagami, que também acabou sendo prejudicado pela bandeira vermelha, mas o Mir, ele meio que no final ali, na metade da corrida, no final da primeira bateria, vamos colocar assim, ele já não tinha mais o que mostrar. Ele tava ficando, e quem tava indo embora era o Mir e o Nakagami. Mas, enfim, a Suzuki, uma grata surpresa, fez o que a Yamaha não foi capaz de fazer no Red Bull Ring até hoje, né? Que é liderar uma corrida de maneira convincente e com um cara que tá no seu 2º ano apenas, né?
Pois é, e aí você falou de Yamaha, já é aqui o que eu quero trazer também, o assunto, né? Próximo assunto, Yamaha. Yamaha, a gente sabia que Yamaha não teria uma vida tranquila no Red Bull Ring, mas principalmente, né, no GP da Estíria, a coisa ficou bem complicada para Yamaha. E teve o acidente do Viñales, né? O Viñales ficou sem freio ali na curva 1. Teve a rapidez no pensamento de pular da moto, porque ele escapou de um acidente que poderia ter sido muito pior. E tem a questão do motor também, né? Principalmente pro Viñales. Complica? Você acha que a situação da Yamaha pode se complicar no campeonato? Assim, as próximas 3 pistas, né? Misano, que é uma pista boa para Yamaha, uma pista mais sinuosa. Catalunha, uma pista que é bem fluida. E Le Mans, que é uma pista que historicamente a Yamaha tem melhores resultados. A Áustria era o pior ponto da temporada para ele, seria o pior ponto. É que não poderia ter sido tão ruim quanto foi nesse final de semana. Realmente o Viñales teve uma presença muito forte ali, de pular logo da moto. Me lembrou, Gabo, eu saquei na hora que era problema de freio, porque o Alex Espargaró, no Grande Prêmio do Japão de 2013, estava andando de CRT ainda, né, de Aspar, né, Aprilia. Aconteceu o mesmo problema com ele. No final da reta oposta, ele pulou da moto, só que ali tinha brita, a moto, se não me engano, não chegou a bater na parede. A moto acabou capotando antes e chegou, enfim, mais fraca na parede, mas aconteceu a mesma coisa com ele. E na hora que eu vi o jeito que foi, eu falei, é freio com certeza. E um problema, né, que até você apontou aqui na semana passada, Gabo, que o Quartararo tinha tido já, né? A Yamaha já tinha tido problemas de freio com o Quartararo saiu da pista no final de semana passado por um problema de freio na primeira bateria da corrida do GP da Áustria, e agora o Viñales, mais uma vez aí, dessa vez deu muita sorte o Viñales de não ter ninguém na frente dele, né? Porque senão aquela moto ia ser um míssil, aí ia pegar alguém e podia machucar, né? Do jeito que bateu, pegou fogo, que leva também ao que você falou, né? Será que esse motor foi completamente perdido? Não sei, né? Se ele não foi perdido no fogo, ele foi perdido com os extintores de incêndio. Destruíram a moto, né? O jeito que ela ficou avariada ali é meio que jogar fora, né? Porque acho que não tem muito o que recuperar ali daquela moto, mas a Yamaha fez um final de semana muito ruim, Quartararo em nenhum momento esteve à frente, Rossi também não apareceu, Morbidelli também muito mal. A Yamaha, a gente sabia que seria o ponto baixo da temporada da Yamaha, mas não podia ser tão baixo assim quanto foi, né? E você mencionou essa questão do freio. Na hora que a direção de prova aciona a bandeira vermelha, né, e depois mostra, né, os pilotos voltando pro box, aí eles recuperam a imagem do Quartararo indo do lado do Rossi perguntar como tá o freio dele. Que aí o Rossi fez um sinal de mais ou menos, e o dele também, ele falou que tava, né, exato, não tava muito bom. Então, assim, parece que foi um problema crônico, assim. Aqui no caso do Viñales foi uma coisa mais extrema, né? Ficou totalmente sem freio, porque o Quartararo teve problema no GP da Áustria e pelo visto não estava totalmente confortável no GP da Estíria, e o Viñales teve uma falha completa. Então parece que é uma coisa aí que o pessoal da Yamaha vai ter que olhar. E tem a questão do motor, né? Porque se não dá para recuperar esse motor, o Viñales tá numa situação bem complicada, apesar disso que você falou, da Yamaha vai para Misano, para Le Mans e para Catalunha, que são pistas historicamente, né, favoráveis à Yamaha, mas depois complica mais. Sim, é engraçado. A Yamaha ela perdeu toda a vantagem que ela tinha conseguido na Espanha, né? Nas 2 primeiras corridas de Jerez, né? Se você for ver o campeonato, agora são... O Quartararo tem 70 pontos. O Miguel Oliveira, que é o nono, tem 43. São 27 pontos do primeiro até o nono. Quer dizer, não é nada isso. O Rossi tá em 7º, tem 25 pontos de desvantagem pro Quartararo. E entre o Rossi e o Quartararo tem o Dovizioso, tem o Miller, tem o Binder, tem o Viñales e o Nakagami. Quer dizer, onde é que foi a vantagem? E ainda corre o risco, tanto de... Todos os pilotos da Yamaha correm esse risco, porque o Morbidelli teve o problema. Talvez o que menos corra risco é o Quartararo, mas o Morbidelli teve problema, o Rossi teve problema, e o Viñales também. O Viñales e o Rossi tiveram o motor da primeira corrida retirados da disponibilidade. E o Viñales, ao que tudo indica, destruiu o outro, né? E então
provavelmente até o final do ano a gente vai ver alguma Yamaha largando os boxes, né, com o 6º motor aí da temporada. Então é um momento difícil para a Yamaha, né? A Yamaha, o que perdeu, é impressionante, falando de uma maneira mais técnica, o que perdeu no terceiro setor, no Red Bull Ring, é uma coisa impressionante, e é o setor que deveria ser, onde a Yamaha deveria recuperar a desvantagem das retas, que foi o que aconteceu com a Suzuki, que era o que a gente estava falando agora há pouco. Então é um momento difícil aí para a Yamaha, que pode ver esse campeonato aí escapar por entre seus dedos. Parecia no princípio que a moto era uma evolução em relação aos anos anteriores, mas parece que as outras melhoraram mais do que a Yamaha melhorou, então no final das contas a coisa fica bem complicada. Exatamente. Agora, se é para falar de moto que cresceu, pelo visto cresceu mesmo, é a KTM. KTM venceu em Brno, venceu no Red Bull Ring. E não tinha andado, né? Tirando ali os erros dos pilotos, não estava andando tão mal em Jerez. Pergunto, Gabriel Lima, KTM hoje é uma moto para brigar por título? Ah, com certeza. Pelo que a gente vê na tabela, na própria tabela do campeonato, eles estão na briga. A Yamaha deixou agora o campeonato de todo mundo, né? O Binder tá 21 pontos, o Oliveira tá 27 e o Pol Espargaró tá 35. Não é de outro mundo, né? Se você pensar que a KTM testou antes da temporada em Misano, né? A KTM obviamente perdeu agora as concessões, né? Eles fizeram 6 pontos, né? Pra quem não sabe, são primeiro, segundo e terceiro, né? Corridas em piso seco, as motos que têm concessão, se alcançar 6 pontos numa temporada, primeiro vale 3, segundo vale 2, terceiro vale 1. Se alcançar 6 pontos, perde a concessão. Se não me engano, se alcançar 6 pontos, você conseguir 3 pódios, alguma coisa assim. Perde as concessões, né? E a KTM perdeu hoje as concessões, né? Ou seja, a partir do próximo ano, eles não vão poder. A partir de agora, eles não vão poder testar a hora que eles quiserem, mais com o Dani Pedrosa. E a partir do ano que vem. E para esse ano, eles ainda podem mexer no motor o quanto eles quiserem. Para o ano que vem, o motor vai ser selado, como de todas as outras montadoras. E eles vão ter uma quantidade limitada de motores, que para esse ano são 5, né? A KTM também vai ter esses 5 motores. A KTM tem, se não me engano, acho que direito a 7 motores esse ano, ou 9, não me lembro agora ao certo, mas enfim, são mais motores e a KTM vai perder tudo isso, né? Mas enfim, apenas citando isso para deixar isso aqui claro para os nossos amigos, mas o Dani Pedrosa testou, Dani Pedrosa não, a KTM, os pilotos principais da KTM testaram, Pol Espargaró, o Binder, o Miguel Oliveira, o Iker Lecuona e o Dani Pedrosa testaram antes da temporada em Misano. Ou seja, eles testaram em Brno, testaram no Red Bull Ring e testaram em Misano, antes da MotoGP chegar nessas corridas. Ou seja, a KTM tem uma boa chance também em Misano. Eles têm dados bons, talvez não seja uma pista tão boa para a moto deles, mas eles têm esses dados. E se a gente for lembrar, Le Mans passado foi a melhor corrida até então da KTM em piso seco, né, Gabo? O Pol Espargaró chegou em 6º e chegou, se não me engano, a uns 6 ou 7 segundos do líder, né, que foi do vencedor, que foi o Marc Marques. Tô aqui vendo, 6º lugar, chegou a 5.9 do Marc Marques, com a moto do ano passado, que era muito mais nervosa que a desse ano. Dani Pedrosa fazendo o input dele aí, fazendo a moto acalmar um pouquinho mais. E a KTM, sim, tem muitas possibilidades aí nesse campeonato que não tem dono, né? E o dono pode, de repente, ser a KTM. Pois é, concordo com você. E o que mais me impressionou, até você chamou atenção para isso já aqui nesse episódio, como a KTM andou bem no trecho sinuoso ali, né, no final do setor 3 pro setor 4 ali, e ganhou tempo em cima da Ducati, e o que teoricamente é uma coisa que, sei lá, a Suzuki ia fazer, a Yamaha ia fazer, só que a KTM também tem um motor muito bom, um motor forte, que não perde tanto assim pra Ducati, pelo menos não perdeu tanto no Red Bull Ring. Então parece que a KTM conseguiu encontrar aí um melhor dos dois mundos, entre potência e uma moto ágil. Então parece que realmente vem pra briga. E o quão legal é o chassi dele ser diferente de todo mundo e a suspensão ser diferente de todo mundo, né? Todo mundo usa chassi normal, né, chassi de alumínio, eles usam um chassi tubular de treliça e usam a suspensão WPA, enquanto o grid inteiro usa Öhlins. KTM tá se destacando, algo que era impensável há alguns anos na MotoGP, né? A própria Ducati desistiu de usar o seu chassi de treliça e o chassi de fibra de carbono no início da década passada, né? Pois contrariando o que a maioria tem feito, né? E isso é legal,
De repente, pode ser uma nova tendência. Traz uma inovação técnica para a MotoGP, uma coisa que no mundo atual, moderno, é uma coisa que a gente não vê mais tanto assim no esporte motor, né? Você não vê mais tanto essas inovações, né? Então, é como se fala, por exemplo, na Fórmula 1, né? Se você tirar a pintura dos carros, são igual, basicamente tudo igual. Então, e a legal KTM ver não isso. A KTM, exatamente. Isso é muito, muito legal. Bom, mais alguma consideração sobre este incrível, histórico Grande Prêmio da Estíria? Falando da temporada, né? São 5 GPs, 4 pilotos diferentes vencendo, 11 pilotos diferentes subiram no pódio, e o Fábio Quartararo tem 70 pontos, é o menor número de pontos para um líder no campeonato da MotoGP desde 2006, depois de 5 etapas. 2006, aquele ano em que terminou com o Nick Hayden como campeão, né? O Valentino Rossi caindo na última corrida. Teve que remar muito naquele ano, né? O Valentino, a moto quebrou demais, enfim. E o Nick Hayden foi campeão, mas foi muito legal aquele ano ver o Nick Hayden campeão. Enfim, já que a gente mencionou um piloto que era da Honda, a gente pode falar rapidinho da situação do Marques, né? Que agora é oficial, né? A temporada não terá Mark Marques como campeão, porque ele vai ficar aí de 2 a 3 meses a mais para se recuperar. Então, assim, se forem 2 meses, ele volta ali mais ou menos em Aragon, se voltar, né? E se for 3 meses, ele poderia voltar para disputar a última corrida, mas não sei, eu não sei se a Honda vai fazer isso. Então, Gabriel, te pergunto, tentativa de retorno em Jerez foi fatal ou assim, fundamental aí para acabar aí com as pretensões do Marques de alguma coisa nesse ano? Eu acho que sim, eu acho que ele subestimou uma contusão importante, né? Ele quebrou o braço, né? Ele quebrou um osso que hoje em dia, né, com a força dos freios da MotoGP, com a velocidade da MotoGP, é um osso que é muito importante. Ele precisa ter esse apoio, né? A gente fala muito daquela cirurgia de arm pump, né? Síndrome compartimental, quando o músculo acaba inchando demais, acaba perdendo potência. É exatamente o mesmo local onde, a gente tá falando do antebraço no caso, né, mas é o mesmo local, mas é o braço ainda, né, ou seja, ele precisa apoiar no músculo e precisa apoiar no osso, né, o piloto ele precisa ter, é um lugar muito complicado, né, um lugar que você precisa ter muito, para aguentar uma corrida, para aguentar um final de semana de atividade, você precisa ter ele muito bem, né, e o Marques não tinha, né, o que aconteceu é que os médicos deram sinal verde, o Marques passou em todos os testes ali, mas muito provavelmente ele estava. A gente viu o Mark Marques depois que errou no Grande Prêmio da Espanha. O Marques estava possuído ali, né? O Mark Marques, motivado, é um guerreiro. Ele nunca não conseguia, a não ser que os quebrasse na frente dos médicos. Mas assim, se ele tivesse sentido muita dor, como devia estar quando fez aquelas flexões na frente de todo mundo e tal, ele já está sentindo muita dor, mas ele não ia desistir. Ele não queria dar essa colher de chá para a oposição dele, né? Ele queria voltar a correr e, obviamente, ficando a 1 segundo do melhor tempo no TL3, TL4, enfim. Era um sinal falar, então, eu sou melhor do que vocês. Era o que ele queria, né? Só que, enfim, ele chegou no limite do corpo dele. Chegou no limite e isso acabou atrapalhando ele, né? Enfim, isso deve ter com certeza fragilizado o local da operação, e aí acabou com aquele final bizarro lá dele tentando abrir a janela e quebrando o braço de novo. Então, acho sim que o Marques cometeu um erro voltando tão cedo, mas enfim, ele pode cometer esse erro, né? Vamos colocar assim, porque ele já foi campeão muitas vezes e tudo bem, aí ele ficar fora desse ano. Para a Honda vai ser complicado, para ele vai ser complicado, ele vai passar um ano praticamente parado, e a gente sabe que em termos de forma é complicado isso para um atleta de alto nível, mas enfim, as coisas são como são e o Marques acabou cometendo um erro aí, provavelmente um erro que ele não vai cometer novamente. Pois é, né, também se deixar para cometer esse erro de novo aí vai complicar para ele, né. Eu também acho que ele poderia ter segurado um pouco mais. Se ele tivesse segurado, talvez ele voltasse se ele não tivesse tentado no GP da Andaluzia, talvez ele pudesse voltar em Misano. Seria complicado para campeonato, enfim, mas seria menos complicado para a questão física, né? Pro lado físico dele. Agora, acho que agora cautela, todo cuidado é pouco, e ele só vai voltar, como disse o comunicado da Honda, quando ele tiver 100%, que é
totalmente coerente, uma decisão correta do ponto de vista que, pra que forçar agora? Já acabou, esse campeonato já foi. Inclusive vai ser, né, a segunda vez, né, desde que ele chegou ao MotoGP, que ele não vai ser campeão, né, segundo ano, que foi 2015, quando o Lorenz foi campeão, e agora a gente não sabe quem vai ser campeão ainda, mas com certeza não será Marc Marques. Algo mais a acrescentar, Gabriel? Você pode argumentar que ele não foi campeão nos 2 anos que a moto não deixou, né? Que é o que tudo indica, essa moto da Honda é muito ruim, né? As motos 2020 da Honda estão andando lá atrás, né? O Crutchlow, que é um piloto rápido, né? A gente sabe do que o Crutchlow é capaz, não está conseguindo andar com essa moto, que tem um motor um pouco mais potente e acaba deixando a desejar na saída e na entrada das curvas, segundo ele mesmo disse. E o Alex Marques é um estreante, nunca foi um cara que aprendeu rápido nas categorias por onde passou. Esperava-se que ele fosse ter um ano difícil. E o Bradle, né, que, enfim, a moto do Marques é a única que não pontuou nessa temporada. Se vou parar pra pensar, o Bradle, ele só tá andando com a moto, né, um piloto que não tem mais o nível da MotoGP, né, o que tudo indica, né, e também tá sofrendo com essa Honda. Tudo bem, vamos passar aqui também o resultado da Moto 2 e da Moto 3 rapidinho. Na Moto 2 teve polêmica e tal, mas o Marco Bezzecchi foi o declarado vencedor, né? O Jorge Martin cruzou a linha de chegada em primeiro, mas ali no último setor ele saiu da zebra, passou um pouquinho ali na área verde e a gente sabe que isso é ultrapassar os limites da pista. Ele não gostou muito, mas regra é regra, então ele teria que ceder uma posição, né? Se não fosse a última volta, mas como era a última volta, eles tiraram uma posição do Martin. O Marco Bezzecchi venceu, o Martin ficou em segundo e o Remy Gardner foi o terceiro. Na Moto 3, vitória também da equipe do Valentino Rossi, ó. Celestino Vietti foi o vencedor, com o Tony Arbolino em segundo e o Ayogura em terceiro. A Ayogura tá sempre por aqui, né, nas primeiras posições esse ano. Então, muito bom. Gabriel Lima, mais considerações finais? Então, esse final de semana a gente, pela segunda vez no ano, teve 3 vencedores inéditos nas 3 categorias, né? A gente teve em Brno o Denis Foggia, o Enea Bastianini e o Brad Binder vencendo primeira vez em cada categoria agora, o Celestino Vietti, o Marco Bezzecchi e o Miguel Oliveira. Né? Isso é bem comum na história, né? A gente teve 2 vezes nesse ano. A última vez que isso tinha acontecido foi na Holanda em 2016, né? Com o Bagnaia na Moto 3, o Nakagami na Moto 2 e o Miller na MotoGP também, os 3 vencendo pela primeira vez. E essa punição do Bezzecchi, Gabo, eu acho que é um negócio errado aí, que a MotoGP tem que dar uma acertada aí, porque eu acho que o Bezzecchi não... Se tivesse grama ali, ele não teria levado... Ele teria continuado, não teria levado vantagem nenhuma. Né? Eu acho que essa regra de andar no verde, ela tem que ser além da zebra, não na saída da zebra. Né? Essa saída da zebra, o verde está ali por segurança. Né? Então, na minha opinião, é completamente errada a punição, mas legal, enfim, que o Bezzecchi venceu. O Bezzecchi também é um piloto aí em crescimento, começou o ano lesionado, e bom pro Valentino aí, que são mais 2 talentos aí conseguindo vitórias. É isso aí. O Bezzecchi, pra quem não conhece, se parece muito com o Gabriel Lima. Essa é uma coisa que precisa ser dita. Reza a lenda, reza a lenda. Muito bem, a gente fica por aqui então nesse episódio, mas a gente volta, o MotoGP para por 2 semanas, né? Volta no dia 13 de setembro com o Grande Prêmio de San Marino, mas a gente volta aí antes disso, não é mesmo, Gabriel? Beleza, Gabo, já estou ansioso, já quero muito ver a MotoGP novamente. Essa temporada tá sensacional, excelente. Concordo, tá demais. Por enquanto é isso, obrigado a você que ouviu até agora o nosso podcast Full Gas. A gente tá no Instagram, @FullGas, né? Podcast, eu errei agora, Gabriel? Full Gas Podcast. Full Gas. Às vezes Full Gas Podcast, então não se esqueça. Nossos episódios estão no YouTube, estão no Spotify, estão no Apple Podcasts. A gente volta em breve, então. Um grande abraço, Gabriel. Até mais.